E aí, rapaziada, beleza? Então vamos agora para a nossa quarta aula sobre interpretação da proposta de redação do Enem, tá? A primeira aula eu falei para vocês sobre as noções básicas que a gente tem geralmente sobre proposta de redação em qualquer vestibular. Segunda aula falei para vocês como é estruturada a nossa proposta do Enem, com comando, com coletânea e com instruções. A terceira aula é essa um pouquinho mais específica, falando sobre o conteúdo e o cuidado que eu preciso saber, o que é o assunto, o que é a temática de uma redação, o que é o mais amplo, o que é o mais específico e o cuidado para escrever sobre o mais específico, porque se você acabar escrevendo sobre o mais amplo, você sabe que tem um problemão, né? Beleza? Você vai poder fugir da redação, fugir da proposta, a gente não quer que isso aconteça. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre a forma textual, que seria o texto dissertativo, tá? Quando a gente está falando sobre um texto dissertativo, você tem que entender o seguinte: o que é que caracteriza esse texto dissertativo? O texto dissertativo é um texto que faz parte do universo dos textos comentados. O que quer dizer isso? É um texto em que você precisa fazer uma análise, é um texto que você precisa apresentar uma tese, fazer uma discussão. Como você não deve estar entendendo lufas do que eu estou falando, a gente vai fazer o seguinte: você deve ter notado aqui que eu coloquei um squeeze aqui, né? Essa garrafinha do mais, para que a gente consiga fazer uma explicação para vocês. Texto dissertativo, primeira coisa, é um texto que precisa ter opinião. Então vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que a proposta de redação seja a garrafinha de água do mais. Tudo bem? Se eu fosse falar sobre o squeeze do mais, ou garrafinha de... Vamos colocar como squeeze do mais. Se eu colocar o squeeze do mais, qual vai ser o assunto? O assunto vai ser o squeeze. Mas eu vou escrever sobre qualquer squeeze do planeta? Não, vou falar sobre o squeeze do mais. Ou seja, a garrafinha do mais, específica do mais. Então eu sei qual é o assunto, qual é o tema. Quando o sujeito pede para mim um texto dissertativo, ele quer que eu observe essa garrafinha e que eu emita uma opinião a respeito dela. Presta muita atenção. Se eu disser que essa garrafinha é de plástico, isso é uma opinião? Não, isso é uma informação. Se eu disser que essa garrafinha é colorida, isso é uma opinião? Não, isso é uma informação. Se eu disser que a tampa da garrafinha é cor de laranja, isso também é uma informação. Quando eu digo que essa garrafa é uma garrafa feia, ou quando eu digo que essa garrafa é uma garrafa bonita, a partir daí eu tenho uma opinião. Ou seja, o que é uma opinião? É o meu ponto de vista a respeito daquilo. Cara, presta atenção que isso é muito importante. Quando eu estou falando sobre ter uma opinião, quero dizer que a opinião não é uma verdade absoluta. Ou seja, é a sua maneira de observar aquilo. Mas, Val, por que o cara vai querer saber a minha maneira de falar isso? Eu vou fazer uma frase para você, talvez você entenda, tá? Que é o seguinte, ó. É meio filosófico, mas é legal, ó. Quanto mais João fala sobre Paulo, mais eu conheço João. O cara não quer saber se você sabe tudo sobre Paulo, mas sim a sua forma de analisar. Se você, por exemplo, é preconceituoso para avaliar esse cara, eu não quero você na minha universidade. Se você é limitado para avaliar esse cara, eu não quero você na universidade. Conseguiu entender ou não? O cara não tá nem... O importante não é o assunto, e sim a sua capacidade de analisar. Então vamos lá. Se eu digo que essa garrafa é uma garrafa de plástico, isso é uma informação ou uma opinião? Isso, uma informação. Se eu digo que essa garrafa é uma garrafa bonita, isso é uma informação, uma opinião? Isso é uma opinião. Quando eu tenho uma opinião, eu tenho uma tese, ou seja, é o meu ponto de vista e eu preciso comprovar isso. Tudo bem? Existem teses que são teses legais, existem teses que são teses cocô. Tipo assim, se o cara chegar e falar assim, essa garrafinha é bonita. O cara demandou algum esforço, ele fez uma análise aprofundada para falar que essa garrafinha é bonita? Não, foi a primeira coisa que veio à cabeça dele. Então esse cara tem uma tese cocô. Tudo bem? Agora, se esse cara chega e fala assim, eu acho que essa garrafinha é a comprovação máxima da imbecilidade humana. Puta merda, o que esse cara quer dizer? Vai gerar... Por que esse cara está querendo dizer isso? Como chegou a essa conclusão? Isso quer dizer que essa tese, aparentemente, é uma tese elaborada. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando um sujeito pede para você falar sobre lei seca, ele não quer saber o que é lei seca. Ele quer saber o que é que você acha dela. Quando um cara pede para você falar sobre os efeitos da lei seca no Brasil, ele não quer saber quais são os efeitos. Ele quer saber o que é que você acha desses efeitos. Isso é o que forma um texto dissertativo. Mas o texto dissertativo ele não é montado única e exclusivamente para um negocinho chamado tese.
Se eu tenho uma tese, essa tese precisa ter uma defesa. Essa tese precisa ter um negocinho chamado argumentação. A argumentação é a defesa dos meus argumentos. Vamos lá? Eu digo que essa garrafa é uma garrafa bonita. Ou eu digo que essa garrafa é a demonstração máxima da imbecilidade humana. Ah, eu digo que essa garrafa é uma garrafa bonita porque eu achei que ela é colorida e isso é legal. Eu acho que essa garrafa é uma demonstração máxima da imbecilidade humana porque ela é feita de um material plástico que é altamente poluente e as pessoas não sabem o que fazer com ela quando tem que demonstrar, não estão preocupados com reciclar, por exemplo. Ou seja, o ser humano faz algo que vai poluir, portanto, o ser humano é um imbecil por estar fazendo isso e isso é uma demonstração de imbecilidade. Conseguiu entender a diferença que eu tenho? Presta atenção. Ela é bonitinha, ela é legal porque ela é colorida. Eu tenho uma tese cocô e uma argumentação cocô. Ah, ela é a demonstração máxima da imbecilidade humana, pois demonstra que o ser humano não consegue fazer algo que seja respeitoso à natureza. Isso demonstra o quanto o ser humano é imbecil, porque ele vai poluir e vai fazer mal a si mesmo. Conseguiram entender ou não? Bom, quando a gente está falando sobre uma redação do vestibular, é justamente isso que os caras querem. Eles querem que você demonstre essa sua habilidade de pensar. Conseguiram entender ou não? Beleza? Bom, vamos imaginar que quando eu tenho uma redação no vestibular, portanto, eu preciso ter uma tese. Essa tese precisa apresentar argumentos e esses argumentos precisam chegar a uma conclusão. Ô Val, oi, de repente assim, tipo, a pessoa está perguntando para mim, pede para eu fazer um texto dissertativo e eu não colocar tese. Isso quer dizer que você não está fazendo um texto dissertativo. Entendeu? Ah, então quer dizer que por isso que eu vou mal nos vestibulares? É por isso. Conseguiram entender ou não? Bobinha. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar se ligar para que isso não aconteça. Entenderam ou não? Beleza? Joia. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, isso vai ser numa outra parte que a gente vai trabalhar ali adiante, de como eu consigo pensar a redação para o vestibular. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Só para retomar, para fechar essa quarta aula nossa. Quando eu estou falando sobre o Enem, eu tenho lá uma proposta de redação que tem comando, que tem coletânea, que vai ter instrução. Dentro desse texto eu vou ter que trabalhar uma parte que é a forma, outra parte que é o conteúdo. Quanto ao conteúdo, lembra, duas partes. A parte mais ampla que eu chamo de assunto, a parte mais específica que eu chamo de tema. Quanto à forma, texto dissertativo. Texto dissertativo precisa ter, fala tese, isso, tese, e precisa ter argumentos. Conseguiu entender? Beleza, joia. Você entendeu isso? A gente só vai para a última aula nossa dessa parte de interpretação, de como eu devo utilizar a coletânea de textos. Tudo bem? Beleza? Aí a gente vai fechar a interpretação e a gente vai para um segundo bloco de aula que vai ser como eu penso a redação. Tudo bem? Só mais uma minha. Estou te aguardando para a aula de número 5 de interpretação. É isso aí.